Olá, seja bem-vindo novamente aqui na Rádio TV CDL São Paulo, a voz do varejo paulista. No CDL Cast de hoje, contamos com a presença do presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo, Maurício Stainoff, também do presidente da CDL São Caetano, Alexandre Damasio, e com a presença ilustre do Marco Heleno Gerson de Oliveira Júnior, superintendente do IPEM São Paulo, Instituto de Pesos e Medidas. Presidente, deixo contigo a condução do CDL Cast de hoje. Obrigado, Vitor. Obrigado, Gerson. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Hoje nós vamos falar de um assunto que importa muito para o consumidor e para o lojista, que é o IPEM de São Paulo. O IPEM de São Paulo tem passado por transformações muito importantes nos últimos anos, tem se modernizado e tem tido uma postura de melhoria do relacionamento com o varejo de forma geral. Primeiro instruindo, ajudando e fazendo com que as relações de consumo sejam as melhores possíveis, com o menor nível de atrito possível. Vou começar já fazendo uma indagação e pedindo uma explanação do que é o IPEM hoje. Superintendente, por favor, fale um pouco para nós a respeito do IPEM, o que está acontecendo de mudanças importantes agora atualmente. Olha, Maurício, o IPEM, né, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, é uma organização que é mais velha até que o Inmetro, né? O Inmetro surge em 1973, mas o IPEM já existia desde 1967. Então ele é muito embrião dessa questão de metrológica, de medições, de garantir confiança no mercado. E essa é, acho que é a toada nova que a gente está trazendo, né? Entender que todo esse processo ele visa um objetivo, que é trazer confiança para o consumidor, qualidade dentro do sistema produtivo, para as empresas poderem se orientar no que elas têm que produzir, de que forma, porque é isso que garante mercado no final, né? O que nós temos observado é que muitas vezes uma briga por custos cada vez mais baixos levam a produtos que trazem problema de segurança, trazem problema de insatisfação dos próprios consumidores e no médio e longo prazo acaba arrebentando com as empresas, né, sem elas nem perceber isso. Então, é um papel tradicional do IPEM de fazer fiscalização, de ver se os instrumentos de medição estão medindo corretamente, né, se a bomba de combustível está marcando aquilo mesmo, se o taxímetro está aferido, a questão dos pré-medidos, né, aqueles produtos que já são medidos antes fora da vista do consumidor. Então, aquele saco de arroz tem 1 quilo mesmo, né? Então, com o preço que a gente tem hoje da cesta básica, é bom garantir que ele vai receber o que ele está comprando, né? Fora tudo que tem o selo do Inmetro também, né? Então, a gente tem delegação do Inmetro para fazer esse tipo de fiscalização, para garantir também que aquele ar-condicionado ele é seguro, o extintor de incêndio que está no meu prédio ele é seguro também. Imagina ter um incêndio na hora o extintor não funcionar. Agora, como é que a gente faz isso dentro da modernidade que é o grande desafio e que está levando o IPEM a se renovar e ter novas atitudes e até se relacionar diferente com a sociedade, que a gente vê cada vez mais como parceiros do que daquela coisa tradicional do quem fiscaliza e o fiscalizar. Posso? O bate-papo, aquele que nos assiste, sabe que eu às vezes dou um espetáculo, né, presidente? Você falou 3 vezes uma coisa interessante, que é confiança. Eu nunca tinha pensado no IPEM como esse elo de confiança mesmo. E aí nós estávamos conversando, para quem nos assiste, às vezes a conversa pré-podcast é mais gostosa ainda, então a gente tenta reproduzir. Fala um pouquinho mais pra gente, porque quem nos assiste é o pequeno varejista, é o associado, e depois isso vai rodar Brasil inteiro, cidades que não são tão grandes quanto São Paulo. De forma assim, qual é essa ideia de confiança? Como é que, quando você fala que o IPEM é um elo de confiança de trabalhos, como é que a gente pensa isso de IPEM? Vou começar com 2 exemplos rápidos, né, que eu gosto de contar até nas palestras, porque ele é bem ilustrativo. Tem uma região em Minas, Divinópolis, que ela é muito famosa por vender panelas. Então, é uma região paneleira do Brasil, uma das maiores, vende muita panela. E essas panelas têm regulamentação do Inmetro, particularmente a panela de pressão, né? Quem já teve acidente com panela de pressão sabe o que pode acontecer.
Já tive um lá em casa, ninguém se feriu, mas parece que explodiu uma bomba dentro da sua cozinha. Enfim, mas ela tem uma regulamentação compulsória, como a gente diz, então ela tem que ter aquele selo do Inmetro obrigatoriamente. E tinha um fabricante que ele não fazia isso. Né? Naquela disputa de custos, ele ia vendendo mesmo sem ter certificado. Só que com o tempo os supermercados, com o sistema de compliance deles, já começam, olha, não dá para comprar de uma pessoa que está irregular, e ele viu que não tinha jeito. Aí ele contratou a certificação da panela dele. Depois de um mês, ele virou para o certificador, essa história é real, e falou, se eu soubesse, eu tinha feito isso antes. Por que ele falou isso? Porque ele descobriu que a chapa de alumínio que ele estava usando para fazer a panela dele era mais fina do que ele estava pagando. E ele só descobriu isso quando submeteu ao processo de certificação, porque você não mede isso na régua. Né? Quando foi para o laboratório fez a medição e falou, sua panela está irregular. Ele, como assim está irregular? Tinha que ter tantos milímetros, tem tantos, não há menos. Ele falou, mas eu estou pagando tantos milímetros, não tem problema. Mas olha a economia. A economia dele pagou a certificação por anos na frente. E dentro do mesmo escopo, uma fabricante de panelas lá de Manaus, né, montou uma fábrica e desde o início ela fez a certificação dela. E ela, quando recebeu o certificado, né, para poder usar no produto, ela falou, minha panela não deve nada a Tramontina. Não é exatamente verdade, porque uma certificação ela vai te dar o padrão mínimo que você tem que atingir. Não quer dizer que a panela dela é igual ou melhor do que a Tramontina e vice-versa. Quer dizer o seguinte, ela atende o mesmo regulamento que a Tramontina também atende. Então essa parte é verdadeira. E quando a gente traz para o universo das empresas, do varejo, e puxa a questão da confiança, o que acontece? Se você não tem um instrumento de referência, e você vai entrar no mercado novo, por que vão comprar o seu produto? Ou você vai pegar e jogar o preço lá embaixo, para poder entrar como um novo entrante no mercado, ou você vai gastar um marketing pesado para fazer sua marca conhecida. Agora, de um processo de certificação, você pode fazer que nem a dona da panela. Olha, minha panela tem uma certificação do Inmetro. Então, isso já é algo que eu digo sempre, cidadania empresarial. A gente fala cidadania só para você prender as pessoas, mas tem uma cidadania empresarial. Como é que eu garanto acesso aos mercados? Uma das formas, não é a única, são os processos de certificação e qualidade. E quando o IPEM consegue ser atuante, consegue tirar as informações falsas que levam falsos indicadores dentro do mercado, ele ajuda quem? A boa empresa. Porque essa boa empresa tem que estar competindo com boas empresas. Se ela estiver competindo com a empresa de má fé, ela vai perder. Porque por não cumprir esses regulamentos mínimos, ela consegue jogar um preço que é inviável competir, e quem sai perdendo? O próprio mercado, o consumidor, as empresas. Por isso que tem uma frase que eu gosto muito de um colega lá de Santa Catarina, né, Alexandre Sorato, o presidente do IPEM lá de Santa Catarina, que ele falou o seguinte: o principal cliente do IPEM não é o consumidor. Isso aí é coisa do PROCON. O principal cliente do IPEM é a boa empresa, a empresa de boa fé. Esse é o nosso principal cliente. E é essa mudança de mentalidade que nós estamos trabalhando no IPEM. Obrigado por nos acompanhar até agora. E se não deu o seu joinha, dá. Eu tenho certeza que valeu muito a pena esse bate-papo extremamente esclarecedor. Falamos sobre a nova era da qualidade. E se não está inscrito no nosso canal, faça agora. E até o próximo bloco.